Fibromialgia será mesmo? Vocês já devem ter percebido que para muitos médicos o diagnóstico de fibro virou meio que qualquer coisa, né? Você chega no consultório dizendo que sente dores já há algum tempo, dores que não passam, nem com remédio, e você se sente muito cansado, e aí o médico ele olha para você, ele nem faz uma investigação mais minuciosa, ele simplesmente te dá o diagnóstico de fibromialgia. Isso está cada vez mais comum e é uma pena porque surgem dois problemas. A banalização da doença, porque aí muitas pessoas com fibromialgia são deixadas de lado, os médicos parece que invalidam o diagnóstico, não dão importância, alguns pacientes acabam sendo até ridicularizados pelos profissionais de saúde, acreditem. E outro problema é o atraso do real diagnóstico quando fibromialgia não é a resposta correta. E aí você tem vários diagnósticos que não são dados corretamente, por exemplo, várias doenças autoimunes e principalmente a síndrome de Ehlers-Danlos do subtipo hipermóvel, justamente pelo desconhecimento dos profissionais e a falta de interesse deles de investigar isso melhor, porque a fibromialgia ela tem muitos sintomas que são parecidos com várias doenças autoimunes, principalmente no início delas, né, que decorre aí fadiga, dor articular, dor muscular, cansaço, sensação de fraqueza, dor de cabeça, falta de concentração, e isso também existe na SED. Alguns profissionais, muitos inclusive, têm um conhecimento muito restrito, eles ficam muito baseados somente em exames, não sabem fazer uma boa parte clínica, porque querem achar uma resposta para um quadro complexo em uma consulta de 10, 20 minutos no máximo. Nós temos sim médicos que são maravilhosos, profissionais que são muito interessados, querem investigar, querem ajudar de verdade o paciente. Mas isso é a minoria, 90% dos relatos não é assim. A fibromialgia e a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel são de diagnóstico clínico, isso quer dizer que não existe um exame. Não aparecem exames de imagem e não tem nenhum que você faça em laboratório que vai dar lá positivo. Então é necessário uma grande investigação, descartar várias possibilidades. Uma excelente anamnese para entender todo o histórico do paciente, toda a história familiar. Desde quando ele tem esses sintomas, se é algo que vem desde a infância, ou se surgiu depois de algum evento estressor, por exemplo. Como é a dor, entender os gatilhos que geram essa dor. Como está a saúde no geral, se tem outros quadros, outras condições que essa pessoa já apresenta. Quais exames que podem realmente serem úteis, que vale a pena investir porque vai ajudar a entender melhor o quadro. Se a pessoa tem algum sintoma que é um diferencial, que vai descartar a fibromialgia, por exemplo. Um outro detalhe é que apesar da fibro e da SED hipermóvel serem de diagnóstico clínico, elas possuem critérios diagnósticos. Isso quer dizer que existe uma lista de critérios que a pessoa deve apresentar para fechar o diagnóstico. Não é coisa de achismo, sabe? Não é tipo, não achei nada, então vou chutar aqui qualquer coisa. Antes de eu ter o diagnóstico de SED, eu passei por 5 médicos que me deram o diagnóstico de fibromialgia. Ortopedista, reumato, clínico geral, neurologista. Teve uma neurologista que eu fui que ela me pediu um exame, ali na hora mesmo da consulta, era ela que ia fazer esse exame. Custou os olhos da cara, chamado eletroneuromiografia, que é para avaliar aí lesões no sistema nervoso periférico. Dói horrores. Ela aplicou ali na mesma hora da consulta, o exame deu normal e aí adivinha qual foi o diagnóstico que ela me deu? Numa única consulta, fibromialgia. Mesma coisa no episódio que eu tive com um ortopedista. Eu fui porque eu tinha dores crônicas nas costelas, dores crônicas porque elas persistiam aí já por mais de 3 meses, mas eram localizadas nas costelas. E ele me deu o diagnóstico de fibromialgia. Só que fibromialgia são dores crônicas generalizadas. E eu estava ali por um problema pontual, dor nas costelas. E nenhum desses médicos que eu fui que me deram o diagnóstico de fibromialgia foram avaliados os critérios diagnósticos dessa doença, que hoje não é só dor crônica generalizada, né? E aqueles pontos dolorosos que se tinha lá antigamente. Hoje em dia é avaliado mais um quadro complexo mesmo da doença. Você precisa ter as dores crônicas generalizadas, quadro de alterações no sono, no humor, problemas cognitivos como falta de concentração, o chamado fibrofog, fadiga, dor de cabeça, alterações intestinais. Então é um quadro bem mais robusto. Não é um diagnóstico que você tira de um balaio, entende? E muitas vezes esses diagnósticos vêm do médico sentado do outro lado da cadeira, sem te avaliar fisicamente, sem ver as suas articulações, a sua pele, a sua mobilidade, nada. A única vez que eu fui num consultório que o médico realmente me avaliou fisicamente, me olhou mesmo, mexeu para lá, mexeu para cá com as articulações, os braços, as pernas, olhou minhas mãos, minha pele, viu a minha hipermobilidade, foi quando eu encontrei um médico que me deu o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, que eu nunca tinha escutado falar até então.
E foi aí que eu descobri que eu era hipermóvel. Porque até então ninguém, nenhum reumato ou ortopedista tinha avaliado isso. Mas para isso eu precisei passar anos perambulando nos consultórios das mais diversas especialidades. Então sempre que você receber um diagnóstico de fibromialgia, pé no freio, avalia se você confia mesmo nesse profissional, se ele realmente avaliou todos os critérios de diagnóstico, se ele te olhou fisicamente, avaliou toda a sua história, seu histórico familiar, pediu exames para descartar outras possibilidades, viu se você é hipermóvel, se você já apresenta artrose, osteoporose, numa idade jovem, por exemplo, que não é esperado, se ele avaliou, por exemplo, presença de desautonomia, de sintomas que podem aí diferenciar algumas doenças autoimunes. A gente não vai focar nisso nesse vídeo, mas existem 3 pontos que você deve ficar em alerta, acender assim, ó, sabe, uma luzinha, quando você tiver um diagnóstico de fibromialgia e você possuir hipermobilidade articular generalizada, desautonomia, que é um quadro aí que cursa com episódios de pré-síncope, de síncope, sabe, quase desmaio, que dá tontura, enjoo, fraqueza, queda de pressão, taquicardia, problemas de temperatura, problema gastrointestinal. E se você também apresenta um quadro que se assemelha muito a alergias a várias coisas, porque talvez seja a síndrome de ativação mastocitária, que, por exemplo, é muito comum na síndrome de Ehlers-Danlos. Quando você tem reação, por exemplo, à maquiagem, a vários cosméticos, a cheiro de cigarro, ao calor, ao suor, ao frio, a vários alimentos, enfim, há muita coisa. Se você tiver um diagnóstico de fibro, mas apresenta esses sintomas que eu citei agora, volta lá no reumatologista ou vá num geneticista e peça para avaliar a possibilidade de você ter síndrome de Ehlers-Danlos do subtipo hipermóvel ou até outro subtipo. Principalmente se você tiver mais hipermóveis na família e pessoas com um quadro muito semelhantes ao seu. Outro ponto muito importante, a fibromialgia não é até o momento uma doença autoimune, ela não é uma doença inflamatória das articulações. Então se você apresenta articulações que inflamam, que ficam vermelhas, que tem calor no local, que chegam até a se modificar, tipo ficarem meio tortas, busque novamente um médico, um reumatologista e investigue. Doenças como o lúpus e vários outros tipos aí de artrites podem começar com dor articular e só depois ir aparecendo outros sintomas mais graves. É claro que esses diagnósticos eles podem coexistir. Por exemplo, você pode ter fibromialgia e lúpus, fibromialgia e síndrome de Ehlers-Danlos. Uma coisa não anula a outra. Isso é super comum. Aí é o que a gente chama aí, o que a gente conhece por fibromialgia secundária, que é quando ela aparece, mas existe uma doença de base. A fibromialgia ela é uma doença de muito difícil tratamento, diagnóstico, manejo dos sintomas. É super complexa, mas felizmente ela é muito estudada atualmente. Acredito então que a gente tenha em um futuro breve mais informações sobre essa condição. E isso vai evitar aí, de certa forma, diagnósticos equivocados. A gente precisa ter um diagnóstico certo para ter um ponto de partida. Saber para que direção a gente vai, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Agora me conta aqui embaixo, você já teve diagnóstico de fibro ou tem, mas desconfia que não é isso? Tem algum sintoma diferente que não bate com essa resposta? Deixa aqui nos comentários. Um beijo, fui!